de volta. Estamos ao vivo, tá, pessoal? Ok. Então, pessoal, desculpe aí pelas dificuldades e os problemas, mas acontece, a gente sabe como isso tudo acontece. Mas graças a Deus conseguimos retomar aqui, tá? Nosso pequeno bate-papo aí, né? Muito importante. Obrigado pela paciência, professora Ana Camargo. Muito obrigado pela paciência, Mariana. Obrigado também pela paciência a você que está participando conosco. Muito obrigado por estar aqui, por ter aguardado tanto esse tempo aí. A gente está com essa dificuldade no nosso município. Infelizmente, esse não é um problema da nossa faculdade, não é um problema local. Nós tivemos muitas pessoas hoje na rede perguntando informações e eu busquei essas informações aí, a gente tentou ligar para saber se retornava, mas infelizmente é o que a gente tem e a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Então, sem mais delongas, porque a gente já demorou demais, eu passo a bola de imediato para a professora Ana Camargo, que é quem vai ser a moderadora desse debate aí, né, professora? Seja mais uma vez muito bem-vinda, tá? A bola tá contigo. Obrigada. Boa noite, gente. Bom, especificamente dia 18 de maio foi instituído pela sociedade civil o dia do combate ao abuso e à exploração da criança e do adolescente. Essa história de poder e violência sobre as crianças e adolescentes foi escrita em séculos anteriores. Isso não é de agora, né? A infância e a adolescência não eram reconhecidas como processos importantes de amadurecimento afetivo, físico e social do indivíduo, necessitando de cuidados e de olhares peculiares. Cada vez mais a gente deve ficar atento a comportamentos que possam lesar a integridade e o desenvolvimento integral das nossas crianças e adolescentes, bem como sensibilizar e conscientizar as famílias, a comunidade e a sociedade em geral. Quanto ao problema da violência e da exploração sexual tão frequente na nossa realidade brasileira, ainda tolerante em relação às violações de direito. Hoje a gente vai ter um bate-papo com a Mariana Galli, psicóloga da creche da Taquaritinga, sobre o combate ao abuso e à exploração da criança e adolescente. O dia 18 é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual da Criança e Adolescente. Escolhido em razão a um bárbaro crime que ocorreu com uma garotinha de 8 anos, por um membro de uma tradicional família do Espírito Santo. Assim foi instituída pela Lei nº 9.970, no ano de 2000, essa lei tem objetivando a sensibilidade da sociedade para o enfrentamento do tema. A Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Taquaritinga, através da CREA, Centros de Referência Aliados e Assistência Social, promove a campanha Faça Bonito. Boa noite, Mariana. Boa noite, Ana. Qual é o objetivo da campanha? O objetivo da nossa, não só da nossa campanha, mas da campanha nacional do dia 18 de maio, a primeira coisa é a conscientização, não só da família, dos pais, mas da sociedade como um todo. Conscientizando essas pessoas, a gente consegue sensibilizar, fazer com que elas sintam, com que elas se toquem, emocionalmente, e se mobilizem pela causa. A gente sabe que o abuso sexual, bem como os tipos de violência contra a criança, são violações de direito que devem ser garantidas e asseguradas pelo Estado. Porém, também é dever da família e da comunidade essa proteção contra esse grupo de indivíduos que são mais vulneráveis, as crianças e os adolescentes. E como começou a ideia
ideia dessa campanha? Na verdade, há muito tempo atrás já havia um inconformismo, né, com as questões de abuso sexual. Mas o marco mesmo foi como você deu a introdução. O dia 18 foi instituído justamente pelo caso da menina Araceli, que tinha 8 anos de idade e foi sequestrada e quando encontrada e feito todos os exames para descobrir a causa da morte, que ela tinha sido abusada, torturada, e o crime até hoje ficou impune. Então, daí então o pessoal falou, agora vamos dar um basta, vamos instituir uma lei de proteção contra abuso e exploração sexual. A campanha Faça Bonito, ela tem uma flor como símbolo. O que significa? Essa flor ela é muito simples, né? Assim como uma criança que apresenta a sua simplicidade, sua inocência, né? Você como pedagoga, né? Até percebe quando as crianças desenham uma flor, de que forma que elas desenham. É justamente nesse formato, desse tipo. Então a flor é justamente o símbolo dessa criança, dessa inocência. Durante essa semana, nós estamos promovendo ações que visam o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Por que falar em violência sexual contra crianças e adolescentes? Se ainda precisa falar, é porque ainda temos muitos casos acontecendo, né? O falar em si, ele é importante porque quanto mais se fala de um assunto e se orienta famílias, pais, população sobre um assunto, nós munimos as pessoas de conhecimento. E assim nós temos uma forma de prevenção, é uma forma de se prevenir, né, para que diminuam esses índices de abuso e exploração sexual. E no caso do Brasil, existem dados disponibilizados que mensuram o tamanho da violência sexual contra as crianças e adolescentes? Sim. Eu gostaria de ler brevemente para você 2 ou 3 dados que eu tenho aqui. O primeiro é em relação ao setor no qual eu atuo, o CREAS de Taquaritinga. Nós fizemos um levantamento em relação ao ano de 2019. O ano passado, nós atendemos 159 casos novos no CREAS. Desses 159 casos, 31 se tratavam de abuso sexual contra crianças e 39 de negligência e abandono. Ou seja, 19,5% de abuso e 24,5% de negligência. É um número bem alto, perto dos outros públicos que nós atendemos, que são moradores de rua, mulheres vítimas de violência doméstica e assim por diante. Tem alguns outros dados também que são fornecidos até mesmo pelo governo federal, pelos direitos humanos. Em 2018, os direitos humanos publicaram que houveram 76 mil casos envolvendo crianças e adolescentes e 17 mil desses 76 mil casos eram de abuso sexual. Então, percebemos que é um número alto, muito alto. É muito significativo negativamente, né? Sim. O abuso sexual, como sabemos, ele não é específico de um determinado grupo social. E onde ocorre o abuso sexual? O abuso sexual, ele não vai... Pode fazer? O abuso sexual, como sabemos, ele não é específico de um determinado grupo social. Onde ocorre o abuso sexual? Ana, existe um mito de que somente crianças de baixa renda ou mais humildes são as mais vulneráveis ou as que são vítimas de abuso. O que acontece, na verdade, é que a classe mais baixa, menos favorecida, acaba recorrendo e denunciando, ao contrário do que se vê nas classes médias, altas,
em que há talvez uma questão de vergonha, uma preocupação com o pensamento e visão da sociedade em relação à denúncia. Mas ela acontece em casas de ricos, pobres, em qualquer lugar. Do mesmo jeito, né? Da Infelizmente. mesma forma. A única coisa que muda é quem denuncia e quem não denuncia, e os motivos. A violência sexual contra as crianças e adolescentes, ela pode ocorrer de diversas formas. Quais são elas? Você pode citar assim, algumas formas. É interessante porque a campanha nacional do dia 18 de maio, ela não vem só nos trazer a informação e conscientização sobre abuso e exploração sexual. Ela nos alerta também sobre tipos de violência contra a criança, como, por exemplo, negligência, abandono, tanto deixar uma criança sozinha, abandono afetivo, abandono de bens materiais, de cuidados medicamentosos, abandono de não permitir ou não levar à escola, não se comprometer com isso. Então, existem vários outros tipos de violência em que as crianças e adolescentes são vulneráveis. Quais são as outras formas de violência que as crianças podem sofrer? Você acabou de responder, né? Na verdade. Isso. Mas ainda em relação ao abuso e exploração sexual, existem esses dois termos, né? Essa distinção. Uhum. O abuso sexual, ele é quando acontece o toque, né? Mesmo que a criança não é consentido, mas que talvez ela não perceba o que está acontecendo. E a exploração, quando você usa a criança como um instrumento de troca financeira. Você compra a criança com doce, com dinheiro, ou até mesmo alicia. Vende seu filho ou entrega sua filha para uma família em troca de algum bem material, financeiro. Na maioria das vezes, a família mesmo dessa criança não identifica o abusador, né? Uma pessoa que vive fazendo carinho, pegando a criança no colo. Quem são os agressores? Eles possuem um perfil? Justamente, por que é que não identifica? O agressor é justamente aquela pessoa que você menos espera, né? Existe um dado estatístico em que 74% dos casos, isso é um dado do site dos direitos humanos, que 74% dos casos de abuso acontecem dentro de casa. Ou seja, o abusador ele está muito mais próximo do que nós imaginamos. Então, ele não possui um perfil, ele não possui um padrão comportamental, né? E quem é? Né? Geralmente são homens, mas também podem ser mulheres e pessoas próximas, padrinhos, vizinhos e principalmente e infelizmente genitores, os pais. Nesses casos, como que a gente pode orientar as crianças? Isso é uma conversa muito importante. As crianças que chegam vítimas de abuso sexual lá para eu atender, tanto na minha clínica quanto no CREAS, eu busco primeiramente fazer uma orientação preventiva, porque se aconteceu é porque com certeza não houve essa orientação anteriormente. Então eu explico para a criança o que é o toque do bem e o toque do mal. Como o abusador é alguém muito próximo, como diferenciar o pegar no colo de uma malícia ou um carinho? Então, a gente ensina para a criança, numa conversa muito simples, não é falar sobre sexualidade, mas é explicar para a criança o que são partes íntimas, que somente elas podem tocar nessas partes íntimas, e que, se houve um toque, e esse toque fez o coração dela se sentir feliz, tranquilo, alegre, acolhido, esse é um toque bom. Não tem por que se preocupar. Porém, se há um toque em que você sente medo, vergonha, dúvida, insegurança, é o alerta que o nosso coração dá. E aí é onde você orienta a criança, olha, se você se sentir assim, você tem que procurar o papai e a mamãe, ou você tem que procurar o professor ou a professora. É muito importante salientar
que às vezes o canal de denúncia principal qual a criança procura não são os pais, é a professora, é a coordenadora, é a escola, né? Então, vocês também são muito importantes nesse papel, nessa conscientização. E às vezes a gente tem adolescentes, né? A gente muitas vezes trabalha com adolescentes que a gente percebe que eles sabem o que eles estão fazendo, né? A gente pensa que eles sabem o que eles estão fazendo. E muitas pessoas acham que o adolescente, eles não são vítimas de exploração sexual. Isso. Pode concluir. Não, pode falar. E aí como que o que você tem para falar sobre isso? Tá. Muitas vezes, o adolescente, por ele ter 13, 14, 15, 16 anos, você presume, já sabe o que está fazendo, né? Fez porque quis, ou fez porque, né? E não é bem assim. A gente pode ter um preconceito e enxergar dessa forma, mas o que se leva em consideração é a questão judicial legal. Perante a lei, eles ainda não são seres eles não são seres com a sua maturidade ao máximo atingida, são seres em pleno desenvolvimento, incapazes de responderem por si. Então, da mesma forma, menores de 18 anos, teve alguma questão sexual envolvendo, é crime, deve ser denunciado. A criança ou o adolescente sempre dá alguns sinais. De alguma forma, quem está próximo a essa criança percebe que essa criança apresenta alguma mudança, né? E isso é notado no ambiente que ela convive, na escola e, como você disse, pelos professores que estão bem próximos a ela, né? Que fica um período meio um terço do dia com essa criança. Quais são os sinais que chamam a atenção? Muitas das vezes que eu atendo, às vezes não são nem as famílias, nem o pai e a mãe que percebeu a mudança de comportamento, né? Hoje em dia, quem atua com questão escolar, a gente percebe uma precariedade na escola. Entendemos também que existe o lado da necessidade de ter que trabalhar, prover a família, mas também temos quando temos uma criança, temos o ficar atentos, orientar e criar essa criança ou esse adolescente. Os sinais que eles apresentam, às vezes, podem ser observados por avós, tias, e geralmente, na verdade, assim, o comportamento ele é variado. O ser humano ele é diferenciado um do outro, então não existe um comportamento específico. Porém, a maior parte dos casos apresenta o quê? Ansiedade, crises de pânico, agressividade. Ora, ela era muito feliz e alegre, ela passa a se acolher, ela passa a ficar apática, ou ela passa a ficar respondona. Alguma mudança de comportamento ela vai ter. Ela vai deixar de ser o que ela era. Isso é interessante também, Ana, até mesmo porque essa mudança de comportamento, ela pode significar qualquer coisa. Ela pode significar até mesmo um bullying. Ela pode estar sofrendo bullying na escola. Então, novamente, a importância da participação da família e atenção dos cuidadores para ter uma escuta acolhedora, sem julgar, ser empático, né? E participar. Chegou da escola, vê se o corpo não tem marcas, se a roupa, o material está em ordem. Participe da vida do filho e do adolescente. É muito importante. A criança, ela sempre está dando algum tipo de sinal, né? E muitas vezes ela se recolhe mesmo e ela não fala, né? Se sente envergonhada até. E além dessa dificuldade, né, de identificar uma ação do adulto que se configura em um abuso sexual, porque a criança ou o adolescente ela tem dificuldade de contar. Ela não consegue contar. Certo. Convido a todos agora a se colocarem por um minuto
na situação de uma pessoa que viveu um abuso sexual, o que te vem à mente? Que sentimento passa dentro de você? Né? Acredito que a primeira resposta que vem em mente é medo, porque o agressor com certeza faz ameaças, não conte para ninguém, senão mato sua família, senão machuco você, senão, enfim, medo, culpa, de alguma forma, quem foi abusado ou assediado acha que algum comportamento, alguma vestimenta, de alguma forma induziu para que aquilo acontecesse, e é um pensamento irracional, né? E vergonha. Quando os casos de abuso chegam para eu conversar no CREAS, muitas vezes vão 2, 3 atendimentos para criar um vínculo para que essa criança ou adolescente perca a vergonha e adquira confiança para me contar o que aconteceu. E assim, em determinadas fases, a gente como pedagoga, como educador, a gente sabe que a criança imagina, né? Usa muito a imaginação, a atividades em situações de brincadeiras. Já ocorreu casos em que essa criança ou esse adolescente já inventou que sofreu a violência sexual? Aí é uma pergunta muito difícil de responder. A criança, ela pode inventar, mas se você ouviu, você não tem o papel de analisar, você tem o papel de denunciar. Agora, quando cai para mim, para eu atender, a criança chega e traz um relato de abuso. Na sessão seguinte, talvez por ser coagida por familiares, ela muda o relato. Olha, nada aconteceu. Digo para você, meu coração fica muito apertado, porque a gente, enquanto psicólogo, trabalha com a fala do que o cliente está trazendo, né? A gente tenta fazer mais atendimentos para tentar colher mais indícios, faz visita, chama outros familiares para participar, mas se ela nega de pé junto, depois de uma vez dito que aconteceu, depois ela fala, não aconteceu, você acaba informando ao promotor que a criança voltou atrás do que ela relatou. E a gente sabe que todos os casos de abuso e exploração não são denunciados, né? Como você mesma salientou. A própria história demonstra, né? Daquela garotinha Arielle também, que foi bárbaro o crime e não foi denunciado. Quais outras questões estão envolvidas para não ser denunciada? Ana, eu já vi casos, por exemplo, da mãe não denunciar o marido que abusa da própria filha porque dá mais credibilidade ao marido do que ao filho, à filha. Eu já vi casos em que a família não denuncia porque o abusador é o provedor da família, é o que ajuda financeiramente. Eu já vi casos em que não se denuncia por conta de relações e vínculos afetivos entre quem recebeu a denúncia, quem soube do abuso e o agressor. E aí, por vezes, a denúncia não acontece. Aí a gente recorre à escola novamente. Daí a importância, de novo, da escola. A aproximação dos professores das crianças e adolescentes. A pedofilia também é sério, né? E é uma forma de abuso sexual. E às vezes ela se demonstra um instrumento maléfico, né? De pedofilia, de pornografia infanto-juvenil. Qual conselho você daria aos pais quanto ao uso da internet, uma vez que nesse momento de pandemia, né, muitas crianças estão trabalhando, estão estudando por meio da internet, do computador. Então, às vezes, fica horas e a mãe tem outras coisas para fazer ou não está presente
e não se dá conta do que a criança está fazendo lá há tempos no computador. Fica esquecida lá. Então, você poderia aconselhar os pais nesse caso? Todos os pais, a maioria deles que chegam, pelo menos na minha clínica, né, em atendimento particular, com alguma queixa comportamental do filho, você pergunta: quanto tempo o seu filho fica no celular? Ah, não sei. Como assim não sei? Você não estipula um tempo? Você não permite o uso do celular como uma recompensa pós cumprimento de tarefas e obrigações, né? Então, é como você disse, hoje em dia o celular passou a ser um uso contínuo de distração e sossego dos pais, né? A orientação que eu dou é limite de horário, né? Não é adequado uma criança que fique o dia inteiro no celular. Se ela ficar no celular, no período que ela estiver no celular, supervisione. Existem alguns aplicativos que bloqueiam sites de pornô, sites de conteúdo inadequado. Os pais devem fazer uso desses aplicativos, mas o tempo todo ficar à vista, ficar olhando e também orientar. Fazer aquela velha orientação sobre abuso sexual da criança. Se por acaso algum pai também, ou mãe, cuidador, ver algum conteúdo de sentido sexual envolvendo criança, cabe denúncia. Na internet, qualquer site, você tem o link para você clicar e denunciar. Denuncie, não permita que esse link passe adiante, né? Verdade. A família sempre contribui com a denúncia ou proteção da criança e do adolescente? Como nós já reforçamos anteriormente, não contribui. Há casos em que não há feita a denúncia por vergonha, às vezes os cuidadores preferem pedir a opinião de outras pessoas do que profissionais que são capacitados e a dar uma boa orientação. Ainda sobre a pergunta anterior, esqueci de mencionar uma orientação aos pais. Pais que têm filhos adolescentes. A gente sempre está falando muito de criança aqui, mas vamos focar um pouquinho nos adolescentes, né? Adolescentes ficam muito no celular e o controle é um pouco mais difícil, né? De você delimitar um tempo para isso. E o que acontece? Os adolescentes, eles acabam sendo assediados virtualmente. A orientação que eu dou é fazer vistoria no celular do filho. E isso muitas vezes é motivo para guerra dentro de casa. Não vou dar, não vou deixar vistoriar, mas é necessário ter essa supervisão. Com quem está conversando, que site está acessando, e até mesmo tomar conhecimento na internet de aplicativos que você instala no seu celular para vistoriar as mensagens que seu filho recebe por Facebook, WhatsApp, Instagram, porque chegam denúncias também de assédio pela internet no CREAS, principalmente para adolescentes. Hoje em dia, pais e educadores, bem como setores públicos, saúde, educação, assistência, precisam se unir no sentido de alertar sobre esses males e prevenção do abuso sexual e caminhar de modo a alcançar a vitória contra a invisibilidade, né, a ilegalidade e a impunidade. Quais as sugestões? Eu acredito que os caminhos é sempre a prevenção, como eu já mencionei, mas de que forma fazer essa prevenção? A gente pode ter várias diretrizes para atuar nesse âmbito preventivo. Um deles é a escola. A escola, a gente sabe que muitas vezes trabalha com temas transversais, temas que você aborda em todas as disciplinas. Por que não um dia não tratar sobre um texto que fale sobre o assunto? Por que não criar um projeto sobre esse assunto, abuso e negligência contra a criança? Trabalhei em uma ONG por 4 anos. Era psicóloga, posteriormente coordenadora nessa ONG.
fazia grupos semanais de orientação. E um deles, meio que com medo, mas fiz. Um grupo de orientação sobre abuso sexual. Na semana seguinte, 3 crianças me procuraram me pedindo ajuda. Então, elas não sabem, elas não entendem. Então, a forma de combater é essa. Também temos a forma de orientação aos pais. Nós, enquanto psicólogos que atendemos em clínicas ou rede pública, nosso papel é orientar sempre, sempre. Tomar conhecimento da família, se tem criança já faz essa orientação. Muitas vezes o atendimento que eu estou realizando no CREAS não tem nada a ver com abuso. Pode ser que seja um outro assunto, mas eu pergunto da composição familiar, porque lá o atendimento é psicossocial. Se eu sei que tem criança, eu já entro no assunto sobre abuso para orientar esse pai para chegar em casa e ter uma conversa com seu filho, criança ou adolescente. E outras ações ainda que acontecem via prefeitura, via município, né? Nós temos alguns setores, como por exemplo o CRAS, que realiza grupos de famílias onde os direitos ainda não foram violados, são grupos de orientação e aí eles também abordam esse assunto. No setor CREAS também existem grupos com pessoas de direitos violados, onde eu faço essa orientação e abordo novamente esse assunto. E as campanhas, né? O ano passado nós fizemos uma campanha grandiosa na praça, falando sobre o assunto, convidamos toda a população e várias instituições para colaborar com o evento, e esse ano nós fizemos a campanha virtual, por conta da pandemia. Porque a gente sabe que a prefeitura, nessa questão de saúde, está sempre trabalhando muitas ações, né, nessa prevenção. Então, o município ele vem trazendo bastante ações para combater mesmo, né? Quando tivermos conhecimento de uma criança, de um adolescente que teve seus direitos violados e foi abusada, o que a gente tem que fazer? Sem dúvida, denunciar. Como eu disse, mesmo se há uma dúvida, ela fantasia, não tem problema. Existem vários canais de denúncia, né? O primeiro deles, e indicado pelos direitos humanos, é o Disque 100. Você liga, você pode se identificar ou não. Lá você não precisa pôr seu nome, mas você põe uma breve descrição do que está acontecendo, o nome da criança, se souber, o endereço, se souber, e o telefone. Essas denúncias do Disque 100, elas vão chegar até o CREAS ou muitas vezes até o Ministério Público, para depois virem encaminhadas para o CREAS para a gente fazer a oitiva da criança e do adolescente. Além do Disque 100, Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar da nossa cidade, você vê um trabalho bastante ativo, e qualquer coisa, qualquer dúvida, é só ligar lá. Eles orientam, se for o caso, eles acompanham até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, eles prestam a devida atenção que é necessária. O CREAS também é uma forma de denúncia. Chegando lá, você pode falar o seu nome ou não, a denúncia pode ser anônima também, mas você deve informar o nome e o endereço da criança, né? E, consequentemente, a gente toma as providências. O 190 também é uma forma de denúncia. O próprio fórum, o Ministério Público, que é uma denúncia mais direta, também pode ser um canal de denúncia. A DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher. Enfim, são vários canais. Não tem falta de oportunidade para não se fazer, né? Precisa fazer, né? Sim. Não pode deixar as crianças desprotegidas, né? Exato. É inerente ao papel dos educadores ações sobre a prevenção ao abuso sexual, como você mesmo disse, em transversalidade, né? Em todas as disciplinas, o professor ele tem a oportunidade de estar abordando o tema. E a gente,
como professor, a gente usa muitos recursos, né? Material lúdico, a literatura, alguns filmes, eles são excelentes para a gente desenvolver o conteúdo e fazer a reflexão sobre esse tema. Como profissional da área da psicologia, quais são as referências que você pode dar para os educadores? Para a faixa etária dos 4, 5 anos até os 10, 11 anos, eu participei de uma capacitação onde me indicaram o livrinho da Tartanina. Ela conta como se ela tivesse um tesouro escondido e que ela não consegue mostrar esse tesouro para ninguém. E quando ela demonstra esse tesouro, né, de forma meio que implícita, o autor traz a questão do abuso. Ainda existe um outro livro, deixa eu ver o nome, Pipo e Fifi. É um outro livrinho infantil que é muito conhecido para que os professores possam trabalhar sobre o assunto. Além disso, existem vários vídeos no YouTube. Assistam antes para não sair colocando qualquer coisa. Preparem bem o material. Mas o importante é usar a criatividade para você fazer daquele momento único e você passar essa segurança e o seu conhecimento para essas crianças e essas adolescentes. Tá bom, então. Muito obrigada, Mariana. Adorei a conversa. Eu acho que foi muito útil, né? Foi um prazer tê-la em nossa companhia. É de suma importância, né? Muitos esclarecimentos, muitas informações para os professores, para os pais, para aqueles que convivem com as crianças, sempre contribuindo para a nossa preocupação, né? Com o crescimento saudável das crianças, né? E, assim, como pedagoga, eu posso dizer que a escola tem um papel muito importante como agente de proteção, né? Evitando a exclusão, o preconceito, atuando nessa prevenção, né? O professor é muito forte nisso, ele tem um papel muito importante. E ele tem uma proximidade muito grande com as crianças, né? E a partir da articulação desse tema, da sexualidade, e em todas as etapas, né? Como você mesma falou do livrinho, né? Para educação infantil, que dá para a gente trabalhar, né? E a gente deve dar espaço, né? Para as crianças, para que eles cheguem perto do professor, se aproxime e tenha essa confiança, adquira essa confiança do professor, né? E fazer da escola um espaço pedagógico, né? Válido para conectar informações sobre o respeito, desenvolvimento saudável da criança infanto-juvenil. Então, agradeço de coração essa parceria, né, que a faculdade de Itaquaritinga tem com a prefeitura, com o CRAS, né, o CREAS. O seu papel foi muito importante na noite de hoje. Eu fiquei imensamente feliz. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço em nome da Prefeitura Municipal de Itaquaritinga e da Secretaria de Desenvolvimento Social através do CREAS, né? E me coloco à disposição, né, para o público de Itaquaritinga, para quem quiser me procurar no CREAS. Meu período de trabalho lá é das 7h à 1h, quiser tirar dúvida, quiser receber orientação, estou à disposição, bem como também tem uma clínica, então se houver casos em que se houver necessidade para um atendimento particularizado, eu também estou à disposição. Eu agradeço muito essa abertura, foi uma experiência muito boa para mim. Obrigada. Eu agradeço.
Conheço a Sônia. Que bom. Abri. Oi. Parece que eles não estavam me ouvindo. Tá, deixa eu fechar aqui o áudio deles, então. Ok, então a gente agradece mais uma vez. Parece que eles não estavam me ouvindo, mas eu quero agradecer aí novamente, voltando para agradecer a todos que participaram conosco. Obrigado a você que continuou nos dando feedback aí. Obrigado a todos que participaram da live até aqui. Como eu estava dizendo, né, parabéns a Marcela Lança, ótima explicação, Mariana, parabéns. O Tiago e a Michele Stanley, palminhas, parabéns. A Renata Colombo, parabéns, Mariana. Janaína Esteve, parabéns, Mariana e Ana, a ótima live, muito esclarecedora. Luana Paris Lopes, como cidadãos precisamos ser multiplicadores dessas informações para proteger nossas crianças e adolescentes.